Livro de Romanos. Por que Paulo escreveu esta carta? Não sabemos realmente como a igreja de Roma começou. É possível que alguns convertidos no dia de Pentecoste, em Jerusalém, tivessem ido para casa em Roma, lembrando a mensagem cristã. Ou talvez outros tivessem levado a mensagem mais tarde para a capital. De qualquer modo, na ocasião em que Paulo escreveu a carta, cerca de 58 a.C., havia uma igreja desenvolvendo ali, composta em sua maioria de gentios convertidos. Paulo não visitara ainda os crentes em Roma e se achava ansioso para ali estabelecer um ministério. Ele fez, portanto, planos para uma viagem à Espanha, parando em Roma, e escreveu esta carta a fim de preparar o caminho para essa visita. Deus tinha, porém, outros planos. Ele finalmente enviou Paulo a Roma, mas como prisioneiro transportado às custas do governo. Em vista de Paulo não ser conhecido daqueles cristãos, era de esperar que escrevesse uma carta mais formal, e fez exatamente isso. Você irá encontrar também vários nomes de pessoas no último capítulo, amigos comuns de Paulo e de alguns cristãos de Roma. E quais algumas das doutrinas discutidas por ele na carta? Doutrina significa ensino. Esta carta enfatiza as doutrinas ou ensinamentos básicos do cristianismo. Paulo discute nela de maneira sistemática e lógica as doutrinas do pecado, salvação, santificação ou santidade, o povo de Deus, Israel e a vida cristã. Estas doutrinas formam, na verdade, o plano do livro. A doutrina do pecado, no capítulo 1, de 18 a 3 e 20. A doutrina da salvação, no capítulo 3, 21 ao 5. A doutrina da santificação, ou santidade, no capítulo 6, do 1 ao 8. A doutrina dos tratos de Deus com Israel, capítulo 9, do 1 ao 11. E a doutrina da vida cristã, capítulo 12, do 1 ao 15. Quais algumas das principais ênfases doutrinárias do livro? No centro do ensino de Paulo está a verdade de que todos são pecadores e se acham sob o juízo de Deus. No trecho sobre salvação, Paulo diz que os crentes são justificados. Isso significa que todos os que creem em Cristo são pronunciados justos por Deus, o juiz. Não se trata de ficção ou transigência por parte de Deus. Isto é real, porque todos os crentes são vistos em Cristo e, portanto, retos, porque Ele é reto. Por sermos justos em Cristo, Deus pode declarar isto como um fato. Isso é justificação. Somos então justos, mas devemos também agir retamente. É isso que trata a santificação ou santidade. A vida santa
envolve o poder do Espírito Santo, assim como nossos esforços nesse sentido. Não deixe de ler. Seria até bom decorar a grande sessão do final do capítulo 8 da maneira mais clara. Ela nos assegura que nada pode separar-nos do amor de Deus. Já os capítulos do 9 a 11 contam como Deus escolheu e tratou exclusivamente com o povo judeu no passado, mas a vinda de Cristo concedeu as bênçãos divinas também aos gentios, suspendendo temporariamente os tratos com a nação de Israel. Ele irá abençoá-la novamente no futuro, quando Cristo voltar. Muitos mandamentos específicos para a vida cristã são encontrados nos capítulos do 12 a 15. A sessão começa com um bem conhecido chamado para a consagração, em 12 do 1 ao 2. Se você jamais dedicou sua vida ao Senhor, é nesse ponto que você deve começar. Romanos 13, do 1 ao 7, ensina nossa responsabilidade para com o governo sob a qual nós vivemos hoje. Sim, há também vários outros mandamentos nessa seção. Este é um dos livros mais importantes da Bíblia para o cristão. Ele deve ser lido várias vezes, estudado cuidadosamente e obedecido à risca. Eu vou fazer uma cronologia bem legal para você entender um pouquinho dessa história. O nascimento de Jesus, ele se deu entre 6 ou 5 antes de Cristo, antes dele mesmo, né? Porque o tempo a gente conta sempre antes de Cristo e depois de Cristo. A morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus foi no ano 30, depois dele mesmo. A conversão de Paulo, olha como foi pertinho, foi no ano 35 depois de Cristo. As viagens missionárias dele já foi no ano de 46 a 47 depois de Cristo. O reinado de Nero foi no ano 54 até os 68. A composição da carta aos Romanos foi escrita no ano 57 depois de Cristo. A primeira prisão de Paulo em Roma foi do ano 59 ao 62. A prisão e a morte de Paulo em Roma foi no ano 67 a 68. E a destruição do Templo de Jerusalém foi no ano 70, logo em seguida. Interessante, né? Conhecer um pouco mais sobre a história da palavra de Deus. No livro de Romanos você vai encontrar graça, fé, justiça, santificação. Vai encontrar um fundamento, os ensinos vitais sobre a fé nos 11 primeiros capítulos. E depois, nos 5 últimos capítulos, descobrirá as implicações práticas da fé, como os ensinos se aplicam à vida diária. Eu te convido a você pegar a sua Bíblia ou o aplicativo da Bíblia, se você não tiver uma, e ler o livro de Romanos. E eu espero que você venha aqui nos comentários me contar como foi a sua experiência. Um beijo, riqueza, e até o próximo capítulo.